Vamos lá então, começar a entrevista coletiva do Johan, jogador do Bragantino, e também do Cláudio Maldonado. Primeiramente, boa noite aos dois, né? Parabéns pela atuação hoje do Bragantino. Maldonado, a questão das finalizações, de quando chegar na parte ofensiva ser mais objetivo, era algo tratado por vocês? Nas últimas 3 partidas, o Bragantino finalizou menos que seus adversários. Hoje finalizou bastante, né? 19 finalizações e mais do que o adversário. Chegou cedo ao gol, que deve ter dado um pouco mais de confiança também para a equipe. É por aí, é o que vocês tentaram trabalhar, essa questão de ser mais objetivo e ter mais confiança na partida de hoje? Boa noite. A gente já vem trabalhando há um tempo, ficamos um período ali, quando os resultados não aconteceram, que a gente realmente precisava muito das nossas finalizações, mas infelizmente não tivemos tanto sucesso, né? E logo que tudo isso passou, a gente sempre está trabalhando um pouquinho, os dias que dá para trabalhar, né, pela sequência de jogos. Então a gente está voltando a aprimorar essas finalizações. A gente sabe que nosso time produz muito volume em alguns jogos e a finalização faz parte dela, né? Então é uma parte importante que a gente já vem trabalhando novamente para que a gente possa ser mais eficaz nessa parte final do jogo. Maldonado e Johan, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo resultado, pela forma como a equipe até se portou, novamente voltando aos trilhos, como nós estávamos acostumados a ver. No primeiro tempo eu observei em alguns momentos o Luan Cândido trabalhando por dentro até como um segundo atacante. O Sorriso fazendo bem a beirada e o Luan trabalhando por dentro. Eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito desse posicionamento, como é trabalhado isso no dia a dia. E o Johan, que eu acho que já viveu muitas experiências, você não é um jogador veterano, mas já é mais experiente em relação à média de idade do clube. E como que você viu o momento, a fase difícil que o time estava passando e essa reviravolta e hoje você se reencontrando e jogando novamente uma grande partida de futebol? Boa noite. Realmente a gente não fez, assim, no primeiro tempo tivemos mais dificuldade, né? Essa bola trabalhada, quando o Luan, assim como o Luan, que é o nosso lateral, assim como o Andrés Hurtado também, a gente pede para eles criar uma dúvida nos adversários, né? Então, muitas vezes a gente cria essa dúvida para poder abrir outro espaço. E isso que a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Quando a gente joga com times que mais ou menos ficam com 2 linhas de 4, a gente muitas vezes a gente quer que essa bola chegue direto no Arthur ou no nosso meia. Então, para isso que a gente traz o lateral para dentro, para criar uma dúvida e criar um espaço para essa bola entrar. Em alguns jogos deu certo. Hoje, logicamente, no primeiro tempo a gente não fez um bom primeiro tempo, a gente errou demais, né, em algumas partes do campo, e isso facilitou para eles poder gerar contra-ataque em cima da gente. Boa noite. Em relação ao tempo que a gente passou difícil, eu acredito que todos os times passam, e eu fico feliz porque a gente, junto com o grupo, com toda a gestão, conseguiu entender o momento, buscou trabalhar e sabia do que a gente tinha que fazer, tinha convicção no nosso trabalho, convicção que a gente tinha qualidade, tinha margem para melhorar, e a gente buscou isso. E graças a Deus as vitórias voltaram, a gente fez uma boa vitória hoje para dar sequência. Boa noite, Johan, Maldonado, parabéns pela vitória de hoje. A minha pergunta vai ser para o Maldonado sobre o que você viu de diferente do Coritiba no segundo tempo, e depois da mudança deles, colocando alguns jogadores titulares, né, a princípio poupando para o Atletiba. E minha outra pergunta para o Maldonado é sobre a questão, já como por ser um referente da seleção chilena, sobre a decisão que a FIFA teve de manter o Equador na Copa do Mundo, né? É uma pergunta, acho que ninguém falou para você, mas eu queria saber sua opinião sobre o caso. No segundo tempo, primeiro respondendo a pergunta do Curitiba,
logicamente eles colocaram os jogadores que já vinham jogando mais no segundo tempo, né? Que eles têm uma organização melhor. E eu acho que a gente, até o nosso segundo tempo foi muito melhor que o primeiro. O primeiro a gente realmente teve mais dificuldade. O nosso segundo tempo melhorou, a gente conseguiu neutralizar algumas jogadas do Curitiba. Tivemos mais o controle em alguns momentos do jogo, e isso facilita para nós na hora de a gente chegar e tentar finalizar sempre as jogadas, né? Com respeito à seleção chilena, se falou muito, né? Há muito tempo já vem se falando desse tema do Castilho, né? Acho que era o jogador do Equador. Mas eu não posso falar nada a respeito disso, porque se a FIFA aprovou que estava toda a documentação certa, quem sou eu para falar o contrário? Boa noite, Maldonado. Boa noite, Johan. Para o Maldonado, o time hoje marcou os 3 primeiros gols. O primeiro foi de falta, né? E os outros 2 com a bola no chão. Vocês iam marcando muitos gols pelo alto, né? O quarto ainda foi assim. Como foi para trabalhar outros tipos de jogadas para funcionar e também sair os gols? Porque é importante vocês terem uma variação maior. Eu queria que você comentasse sobre isso. E o Johan, eu queria que ele falasse sobre a dupla que ele teve ali no meio de campo com o Raul e o Evangelista. Se eu não me engano, acho que é um trio inédito ainda. Acho que vocês ainda não começaram nenhum jogo jogando juntos. Eu queria que você comentasse sobre como foi o funcionamento de vocês 3 ali. E depois, quando você saiu, se você sentiu alguma coisa, como é que você está? A gente sempre trabalha essa questão no ataque, né? A gente sabe que é o ponto forte, que é o principal, né? Que é para a gente criar naquele setor. Hoje as jogadas aconteceram naturalmente, porque a gente fala para todos, sempre para os nossos meias, os nossos atacantes, fazerem os movimentos que a gente treina, porque uma hora a jogada vai acontecer. Isso a gente fala sempre. E hoje aconteceu. O Johan também ali com sorrisos, se juntando muito bem. E eu acho que as escolhas, as tomadas de decisão ali hoje foram acertadas, né? No outro jogo a gente não conseguia acertar essa jogada ou a gente não conseguia finalizar, mas hoje eu acho que quando a gente teve a chance de finalizar, a gente conseguiu, e isso faz o time ser eficaz toda hora que chega no ataque. Boa noite. Em relação ao trio de meio que jogou hoje, acho que é o primeiro jogo que a gente inicia junto, mas a gente vem trabalhando desde o começo do ano, desde que o Raul voltou de lesão, e a gente já se conhece bem, e eu acho que independente da posição, independente do nome que joga no meio de campo, a gente já tem bem trabalhado as nossas funções e a gente consegue desempenhar muito bem dentro de campo que a gente tem de objetivo, e agora é dar sequência nesse resultado, nessa vitória, para a gente buscar os voos que a gente tem imaginado no Brasileiro. Boa noite, Maldonado. Boa noite, Johan. 2 questões para o Maldonado, se me permite, Maldonado. Hoje o time contou ali no meio campo com praticamente todo mundo de volta, já que o departamento médico agora esvaziou, né? Acredito que só o M. Martins, que vem se recuperando de lesão. Queria saber se esse foi um meio campo próximo do titular, do ideal que vocês consideram. E também a questão do Jean Hurtado, o centroavante, né? Que até onde a gente sabe o contrato dele está se encerrando, e ele vem sendo mais aproveitado, né, nos últimos jogos. Ele, em alguns momentos da temporada, ficou como uma terceira opção, vinha sendo aproveitado o Alejandro, e agora ele está ganhando esse espaço, então queria saber como é que está essa questão. Obrigado. A gente fica sempre feliz quando tem todos os jogadores à disposição, né? A gente ficou feliz com a volta do Raul, porque a gente sabe que é uma peça fundamental para o time. A gente ainda está esperando o Emiliano voltar, né? Então a gente sempre está precisando de todos. E aquele momento, aquela fase que a gente passou dos jogos de Libertadores, Copa do Brasil, realmente a gente precisava de todos, né? Porque pela sequência de jogos, pelo desgaste que o time tinha em alguns momentos. Então a gente fica feliz e está muito contente com todos que estão trabalhando.
A respeito do Jean, a gente sabe que, não sei quanto tempo fala, acho que são 2 semanas para acabar o contrato dele, mas a gente sempre opta por ele porque é um cara que pode ajudar tanto na bola parada, como para segurar também essa bola lá na frente, quando a gente está tendo mais dificuldade. E além disso, é porque a função dele é uma função bem específica, né? E que realmente a gente sempre quer utilizar um jogador com a envergadura que ele tem. Mas a gente está, assim, toda vez que a gente coloca ele, porque em cada treino ele mostra a capacidade que ele treina, ele mostra a capacidade, a qualidade que ele tem evoluído muito. E para a gente, como eu falei, todos os jogadores são importantes, ele também é um jogador extremamente importante para nós, mas não sabemos o que vai acontecer daqui para frente com ele. Ainda com relação ao Jean Hurtado e o Alejandro, né? O Hurtado com um contrato aí acabando. Por que não estar usando o Alejandro, né? Não está sendo aproveitado? Algum problema extra-campo? Não, nenhum problema. Somente escolha da gente, assim como o Maurício também, o que ele vê no dia a dia, nos treinamentos, mas o Alejandro ele vem treinando, ele vem cada dia mais ele vem melhorando em todo sentido, então é uma escolha mesmo que a gente tem que fazer quando tem que armar o time. Maldonado, a gente sabe que no futebol, normalmente se não acontecerem erros, não acontecerem falhas, o jogo pode terminar 0-0, se ninguém falhar. Agora, falando dos 2 gols que o time sofreu, na sua visão, eram gols evitáveis? Eram gols que poderiam ter sido impedidos ou houve alguma coisa que poderia ter acontecido de forma diferente na sua visão que está ali do lado de fora? Eu acredito que sim. Tanto no primeiro, acredito que a gente teve se não me engano, a gente só teve a linha nossa defensiva voltando naquele primeiro gol do Curitiba. Podia ter sido evitado, porque muitas vezes a gente pede para poder sempre ter mais gente que o adversário na área, né? E não foi nesse momento, infelizmente a gente sofreu o primeiro gol. E no segundo gol, uma bola, eu acho que o Cleiton ficou muito em cima, pelo que eu falei com ele depois, ficou muito em cima e meio que ele tentou que a bola subisse, né? Só que a bola não subiu, ele saiu diretamente no jogador de Curitiba. Ele poderia ter até pegado essa bola sem nenhum problema, mas faz parte, né? Quando você pensa uma coisa e faz outra, às vezes as coisas não dão certo e esse segundo de falta de concentração acaba a gente às vezes errando algumas coisas que isso que o adversário, a gente facilita a vida para o adversário, né? Maldonado, Johan, boa noite. Vitor Hugo da 102 FM, prazer falar com vocês. Primeira pergunta para o Maldonado. O meio campo que começou hoje uma das primeiras vezes que começa jogando, né? Na visão da comissão técnica, é o meio campo ideal do Bragantino? E também queria que você falasse também, Maldonado, do próximo compromisso do Bragantino, que é contra o Santos fora de casa. Agora, para o Johan, a importância dele voltar a marcar, ficou quase 4 meses sem balançar as redes, e também nesse período que ele ficou fora, lesionado 1 mês, o que serviu esse período para ele para voltar já na 3ª partida e voltar a atuar bem? Com respeito a essa formação, não sei se é a formação ideal, é a formação que a gente encontrou para esse jogo, né? Que os jogadores que estavam melhor. A gente sabe que vem de uma sequência muito grande, um desgaste muito grande. A gente muitas vezes precisa poupar alguns jogadores para poder entrar outros e manter o equilíbrio do time. Mas a formação, não sabemos o que vai acontecer para sábado também. Parece que a gente perdeu o Jackson também por amarelo. E aí a gente tem que ver até sábado qual vai ser a recuperação dos jogadores que entraram, os titular. E esperar, vamos ver se a gente consegue colocar o melhor time em campo possível no sábado. Bom, em relação à minha voltar a fazer gol, voltar a atuar bem, eu acho que
desejo de todo jogador, fazer gol e ajudar o time. Eu estou muito feliz, me cobrava muito porque é importante para mim, importante para o clube. E eu acho que o tempo que eu fiquei fora foi um tempo difícil, porque meu desejo era estar dentro de campo ajudando, e foi o momento mais difícil do clube no ano, difícil de situações que a gente passou. Então, para mim foi um momento difícil de não poder estar dentro de campo ajudando. Eu tentei ajudar da melhor forma fora, mas passou, e graças a Deus a gente conseguiu voltar a vencer. Agora como eu falei, dar sequência, buscar manter os bons resultados. Obrigado, Maldonado. Obrigado, Johan. Obrigado, pessoal.